É difícil prever o momento em que um casamento vai ladeira abaixo, especialmente quando nas últimas décadas ele foi construído com base em confiança absoluta. Minha esposa inesperadamente me confessou que estava apaixonada por um cara à primeira vista, e tudo isso depois de 25 anos de casamento juntos. Eu estava deprimido e quebrado, mas sua segunda declaração me deixou em choque. Você se lembra daquele momento em O Poderoso Chefão quando Michael Corleone vê uma mulher cativante na Itália e fica encantado? Seus dois guarda-costas sicilianos notam e começam a discutir como ele foi atingido pelo raio e está perdido no amor. Bem, isso não é apenas um cenário de filme fictício. Eu testemunhei em primeira mão, embora não tenha reconhecido na época. Aconteceu com minha esposa. Infelizmente, não ocorreu quando ela me conheceu. Aconteceu com outro homem 25 anos depois do nosso casamento e marcou o início da queda do que eu acreditava ser uma vida perfeita. Estou me precipitando. Costumo fazer isso quando reflito sobre minha vida passada e como as coisas deveriam ter se desenrolado, mas não aconteceram. Talvez eu devesse começar do começo e me apresentar. Meu nome é Alan Gregerson, embora todos me chamem de Greg. Tenho 50 anos e moro em uma pequena cidade do centro-oeste a aproximadamente 2 horas de Chicago. Trabalho como contador para uma empresa nacional de grande porte. Embora o trabalho possa ser um tanto tedioso, a compensação é excelente. Além dos períodos de maior movimento em março e abril, costumo trabalhar cerca de 40 horas por semana, sem trabalho de fim de semana. Fui casado até 2 anos atrás. Meu ex-cônjuge e eu temos uma filha chamada Morgan, que tem 25 anos, é casada, tem um filho e mora em Denver. Depois de 26 anos de casamento, meu ex e eu nos tornamos outra estatística de divórcio. Apesar dos 25 anos anteriores que eu tinha pensado serem maravilhosos, como mencionei. Conheci Tracy pela primeira vez durante meu segundo ano na Iowa State University em Ames, Inteligência Artificial. Ela também era uma estudante do segundo ano, tendo sido transferida para meu dormitório depois de seu primeiro ano em outro lugar. Notei sua figura atlética e esbelta se aquecendo na intensa luz do sol de agosto de Iowa do lado de fora do dormitório enquanto eu entrava com alguns amigos. Gente, eu tenho que ir. Estou prestes a me apresentar à futura senhora Gregerson. Brinquei, só parcialmente brincando. Meus amigos seguiram meu olhar para Tracy. Uau, comentou um deles. Ouvi as palavras, mas não consegui dizer qual deles tinha falado. Fiquei completamente cativado por essa beldade loira reclinada em uma toalha de biquíni ao lado do dormitório. Deixando meus amigos para trás, me aproximei dela, mas quando cheguei a uns 4 pés, ela se apoiou em um cotovelo e acenou para mim com a outra mão. Eu me senti esmagado até que ela falou. Ei, idiota, você está bloqueando meu sol. Rapidamente me movi cerca de um pé para minha direita, permitindo que o sol caísse em cascata de volta para a mulher encantadora ao meu lado. Seu sorriso megawatt me iluminou e naquele momento eu teria concordado alegremente com qualquer pedido que ela fizesse. Muito melhor, seu idiota, ela riu. Ela não pareceu perturbada pela presença de um estranho se aproximando dela. Suponho que quando você possui o nível de beleza dela, tais encontros são comuns. Ao me apresentar, expressei admiração por sua beleza e propus um encontro para a próxima sexta-feira à noite. Se eu concordar, você gentilmente removeria a baba do seu queixo? Ela provocou timidamente. O quê? O quê? Assim, a baba. Absolutamente, ela se foi, eu gaguejei como um idiota desajeitado. Bem, é bem evidente que você não é um desses faladores suaves com falas ensaiadas. Então sim. Vamos sair na sexta-feira à noite. Consegui o número de telefone dela. Naquela sexta-feira à noite, jantamos em um aconchegante restaurante italiano em Ames. Enquanto eu estava sentado ali, extasiado, ela me regalou com contos de sua vida desde os 3 anos de idade até o presente. Parecia que ela só parava sua narrativa quando o prato principal chegava. Nós parecíamos nos conectar sem esforço e em um mês estávamos passando quase todo o nosso tempo livre juntos. Ela não era apenas inteligente, tendo sido a oradora da turma do ensino médio, mas também possuía um senso de humor travesso e uma autoconfiança tranquila. Eu acreditava que tinha uma aparência decente,
Não excepcional, mas era razoavelmente atlética. Ganhei 7 cartas do time do colégio no ensino médio. Inteligente, classificada entre as 5 melhores do meu ensino médio e capaz de me envolver em conversas ponderadas sobre vários assuntos. Enquanto Tracy ressaltava que eu não era do tipo com uma linha suave para todas as ocasiões, eu tinha confiança em mim mesmo. No entanto, quando a convidei para sair, eu sabia que estava mirando além da minha liga. Mas ei, você não ganha nada se não tentar, certo? Tracy e eu tivemos nosso primeiro contato na cama em nosso 6º encontro. Nenhum de nós tinha experiência, mas naquele momento eu não tinha muitos parceiros e percebi que era a mesma coisa com Tracy. Apesar da minha experiência limitada, eu tinha uma arma secreta. Na verdade, eu li artigos em várias revistas adultas, não apenas olhando imagens. A julgar pelas avaliações entusiasmadas que recebi dos meus parceiros, eu devia ser muito habilidoso nisso e o conhecimento que adquiri com isso não foi em vão. Tracy e eu nos casamos logo depois de nos formarmos. Conseguir empregos foi moleza para nós dois. Ela conseguiu uma posição como professora da 3ª série enquanto eu segui carreira em contabilidade. Com rendas estáveis, compramos uma casa alguns anos depois e demos as boas-vindas à nossa única filha, quase exatamente um ano depois de nos mudarmos. A vida era satisfatória. Nossa vida na cama, embora não fosse excessivamente aventureira, oferecia variedade e frequência suficientes para que ambos ficássemos satisfeitos. No entanto, com o tempo, como acontece com muitos casais, as exigências do tempo e da idade reduziram um pouco a frequência. No entanto, mesmo quando Morgan foi para a faculdade, mantivemos um vínculo apaixonado, estudando 3 ou 4 vezes por semana. Ocasionalmente, eu alimentava preocupações sobre a fidelidade de Tracy, mas essas preocupações eram raras e passageiras. Ela podia mencionar uma nova professora jovem em sua escola sendo paqueradora, mas ela nunca deu nenhuma indicação de retribuir ou levar as coisas adiante. Eu atribuí isso às minhas próprias inseguranças. Certo, Tracy é inegavelmente atraente e eu não poderia culpar ninguém por admirá-la, mas a admiração era o máximo que deveria ir. Deixei minha posição clara para Tracy no início do nosso relacionamento. Não há espaço para compartilhar. Ela ecoou o sentimento, me assegurando que sentia o mesmo. Embora ela não se importasse se eu olhasse para outras mulheres, qualquer contato físico seria inaceitável. Eu respeitava seus limites de todo o coração. Esse era o nosso entendimento até 3 anos atrás. Nós nos encontramos na festa anual de verão oferecida por nossos vizinhos 3 portas abaixo em nosso bairro da moda. Scott e Andy Harris sempre dão uma festa de um dia inteiro em sua casa no fim de semana seguinte ao 4 de julho. Tracy e eu fazemos questão de comparecer todo ano, junto com a maioria dos vizinhos do nosso quarteirão, e sempre nos divertimos muito. Scott e Andy são anfitriões excepcionais, oferecendo ótima comida e bebidas, e sua propriedade ostenta uma piscina grande e uma quadra de vôlei de areia. Até mesmo os hóspedes que eles convidam de fora do bairro são geralmente agradáveis, com apenas uma exceção, mas estou me precipitando. As festividades começam ao meio-dia e Tracy e eu passeamos por volta de 1 hora. Fui até o bar, peguei um Zinfandel branco para Tracy e um Michelob para mim, e começamos a nos misturar, inicialmente ficando juntos antes de gradualmente nos ramificarmos em conversas separadas, tanto em ambientes internos quanto externos. Isso nunca tinha sido um problema antes. Periodicamente eu checava com Tracy para ver se ela precisava de um refil ou um lanche, ou ela me procurava. Normalmente nos despedíamos com um rápido beijo nos lábios. Eu estava conversando com alguns vizinhos homens enquanto Tracy estava do outro lado do quintal conversando com um grupo de mulheres quando alguns forasteiros chegaram. Havia um homem acompanhado por 2 mulheres, e Scott foi cumprimentá-las. Foi quando notei a mudança repentina no comportamento de Tracy. Enquanto observava os recém-chegados, por acaso olhei para Tracy. Ela havia parado de conversar com as amigas e estava fixada nos recém-chegados com um olhar que parecia misturar espanto e desejo. Na hora, não consegui decifrar sua expressão, mas estava claro que ela estava cativada e, devo admitir, senti uma sensação de desconforto. Depois de observá-los por cerca de 10 segundos, Tracy se virou para mim, fixou os olhos e corou profundamente antes de retornar para as amigas. Já teve aquela sensação estranha de que algo não está certo, mas você não consegue identificar o que é?
Eu experimentei isso cerca de 1 hora depois, quando não consegui encontrar Tracy no quintal. Peguei um vinho branco para ela e comecei a procurar, eventualmente descobrindo-a na toca dos Harrys com outros 4, incluindo o homem que ela estava de olho antes. Ele tinha o braço casualmente ao redor dela, a mão apoiada em seu quadril, o que me pareceu excessivamente familiar, dado que eles tinham acabado de se conhecer. O grupo parecia estar envolvido em uma conversa amigável, mas a cena me deixou desconfortável. Eu acreditava em mim mesmo e confiava completamente em minha esposa, e não queria fazer uma cena, mas senti que a situação estava ficando muito difícil para amigos comuns. Aproximei-me do grupo por trás de Tracy e seu novo conhecido, agarrando seu pulso com força para removê-lo do meu quadril. Ainda não fomos apresentados, embora você pareça bem à vontade com minha esposa, afirmei com um tom severo. Ele tentou se afastar, mas meu aperto firme o manteve no lugar. Tracy, que parecia corada antes mesmo da minha chegada, corou ainda mais ao perceber minha presença. Oh, Greg, por favor, ela exclamou, notando meu aperto no pulso do homem. Greg, conheça Charles Delany. Ele ensina literatura europeia na faculdade e entrou no ano passado. Ele é francês e não ultrapassou nenhum limite, então não me opus à colocação de suas mãos. Os outros do grupo concordaram com a cabeça, o que me levou a soltar o pulso de Charles e oferecer um aperto de mão firme, exercendo alguma pressão para firmar o domínio. Tracy então me apresentou ao resto do grupo quase como uma reflexão tardia. Achei que você poderia precisar de uma recarga, comentei enquanto entregava uma taça de vinho para Tracy, fixando meu olhar em Charles. Você é tão atencioso, meu querido marido, ela respondeu. Charles pronunciava Charlie à maneira francesa, me pareceu seu típico tipo Eurotrash. Devo admitir que ele era bem bonito, tinha cerca de 32 anos, tinha cerca de 6 pés de altura e pesava aproximadamente 170 libras. Ele ostentava uma barba desgrenhada de 3 dias e tinha cabelos que pareciam indecisos entre serem longos e precisarem de um corte. Seu inglês tinha um sotaque francês distinto, o que me levou a especular que ele poderia estar romanticamente envolvido com metade de seus alunos, independentemente do gênero. Após as apresentações, ele voltou a discutir Victor Hugo ou alguém parecido, e, sentindo-me satisfeito por ter feito minha presença ser notada, voltei para o quintal. Tracy e Charles eventualmente se juntaram a nós no quintal para o início do jogo de vôlei de areia. Eu sempre estava muito envolvido nessas partidas, e como jogávamos na quadra do vencedor, meu time viu muita ação. Uma multidão decente geralmente se reunia no convés, observando de uma distância segura, onde minha esposa havia se acomodado com Charles ao seu lado. Eu estava muito absorto no jogo para prestar muita atenção, mas eu os vislumbrei fazendo gestos amigáveis, como tocar braços e mãos, compartilhar sorrisos e até mesmo testemunhar um rubor ocasional da minha esposa. De vez em quando, eu acenava para ela, e ela acenava de volta. Depois que meu time garantiu várias vitórias e continuou a dominar a quadra por 1 hora, percebi que Tracy e Charles não estavam mais em seus assentos. Examinando a área do bar e da grelha, também não consegui localizá-los. Sentindo que algo estava errado, convenci um dos outros jogadores a tomar meu lugar, citando fadiga nas minhas pernas de 47 anos e uma necessidade desesperada de uma cerveja. Ao sair, suportei provocações bem-humoradas sobre minha idade. Mantendo a farsa, fui até o bar para pegar outro mite, então vaguei sem rumo pelo quintal antes de finalmente entrar na casa. Procurei em todos os cômodos acessíveis e me esforcei para ouvir atrás das portas fechadas, mas não encontrei nenhum vestígio de Tracy ou Charles. Por fim, abordei a recepcionista, Wendy, e perguntei casualmente se ela tinha visto minha esposa recentemente. Claro, ela e Charles foram lá fora para verificar algo em seu carro, Wendy respondeu despreocupadamente. Qual carro ele dirige? Perguntei, com uma pitada de irritação surgindo em meu tom. Naquele momento, a realização assustou Wendy. Com mais de 15 anos de amizade e provocação de vizinhos, ela adotou uma expressão preocupada e respondeu, ele dirige um Saab cinza. Saí e olhei em ambas as direções da rua. Não havia sinal do Saab. Naquele momento, Wendy se juntou a mim na entrada da garagem. Tenho certeza de que não é nada, Greg, ela disse em um tom suave. Eles provavelmente foram até a faculdade por um momento. Sim,
Obrigado. Provavelmente nada, respondi, sem convicção, e então fui embora. A faculdade local ficava a apenas 5 minutos da nossa casa. Decidi verificar eu mesmo. Dirigi até a escola e vasculhei todos os estacionamentos que eles tinham, nenhum Saab. Tentei ligar para o celular de Tracy, mas foi direto para o correio de voz, indicando que ela estava ocupada ou que seu telefone estava desligado. Deixei uma mensagem, seguida por mais 4 na hora seguinte enquanto esperava em casa. Também entrei em contato com os pais dela e sua irmã, perguntando se eles tinham notícias dela naquele dia. Todos disseram que não. Foi quando a velha citação de Sherlock Holmes me veio à mente. Uma vez que você elimina o impossível, o que resta, não importa o quão improvável, deve ser a verdade. Eu me acomodei no meu laceboy na sala de estar, fixando-me na tela vazia e enorme pelo que pareceu uma eternidade. Não havia necessidade de ligar a televisão. As imagens vívidas da minha deslumbrante esposa apaixonadamente envolvida com aquele francês passavam implacavelmente pela minha mente. Por que nos preocupamos em resgatar aquele país em 2 guerras mundiais? Poderíamos muito bem ter deixado isso para os alemães. O sono me escapou durante toda a noite enquanto eu permanecia colado na cadeira, meu olhar fixo na TV silenciosa. Eu meio que antecipei o retorno de Tracy na calada da noite, mas conforme as horas passavam sem sua chegada, eu entretinha o pensamento perturbador de que Charles poderia ter se envolvido em um acidente de carro com Tracy como sua passageira. Às 8 da manhã, eu não conseguia mais suportar a incerteza. Liguei para o escritório do xerife local, me identificando e perguntando sobre quaisquer acidentes durante a noite. Infelizmente, eles não relataram nenhum. Fiz mais 4 tentativas de ligar para o telefone de Tracy, mas em todas as vezes não obtive resposta. À medida que o meio-dia se aproximava, ouvi um carro parando na garagem, indicado pelo som de uma única porta batendo. Aproximadamente 45 segundos depois, Tracy inseriu sua chave na fechadura, abriu a porta e entrou. Poucos momentos depois, ela me notou na sala de estar e silenciosamente sentou-se no sofá do outro lado da sala. Qualquer dúvida que eu tivesse sobre as atividades deles foi dissipada pela aparência dela. Pelo menos ela teve a decência de mostrá-la antes de voltar para casa. Seu longo cabelo loiro, que estava solto ontem, agora estava preso em um rabo de cavalo úmido, e ela não usava maquiagem. Ela estava vestida com o mesmo vestido amarelo de verão do dia anterior e seu peito, ombros e braços tinham um brilho rosado. Ela tinha a expressão satisfeita de alguém que tinha ficado completamente satisfeita, e devo admitir que ela estava deslumbrante. Não havia nenhum traço de remorso ou culpa em seu rosto, se alguma coisa ela parecia usar um sorriso presunçoso. Que legal você ter aparecido. Você se divertiu ontem à noite e esta manhã? Eu zombei. Na verdade, sim, ela respondeu presunçosamente. Essa não foi a resposta que eu esperava. Escute, Greg, ela continuou calmamente. Você já experimentou uma conexão física e emocional incrível com alguém a partir do momento em que pôs os olhos nela? É quase eletrizante, maravilhoso e incrível. Sim, eu tenho, respondi prontamente. Eu casei com aquela mulher. Seu comportamento composto se despedaçou, revelando uma pitada de reconhecimento em seus olhos, rompendo sua fachada calma. Eu encontrei o meu ontem. Não consigo explicar. Preciso dele. Eu o amo. Simples assim? Você está louco? Eu gritei. Você está disposto a jogar fora 25 anos de casamento por um sentimento? Eu não signifiquei nada para você? Não sei por que ela não antecipou minha explosão. Ela começou a soluçar incontrolavelmente quando eu explodi, mas eu permaneci indiferente. Eu te amo, Greg, ela finalmente conseguiu dizer através das lágrimas. Nosso tempo juntos tem sido maravilhoso, mas a conexão que tenho com ele é simplesmente incrível. Eu te amo, mas estou apaixonada por ele. É incrível. Incrível? Eu entendo. Me dê um tempo para me ajustar e eu vou fazer uma festa para você. Eu gritei para ela. Então, devemos começar o processo de divórcio ou você quer? Eu perguntei. Dividiremos tudo igualmente, incluindo a venda da casa.
Não acho que precisamos nos apressar para o divórcio ainda, ela respondeu, sua voz tingida de exasperação. Vamos ver como as coisas se desenrolam, podemos tomar decisões importantes mais tarde. Agora era minha vez de me sentir exasperado. O quê? Eu protestei. Não é assim que funciona, você não pode me manter como um plano B. Se você está com ele, então vá até ele o mais rápido possível. No que me diz respeito, nós terminamos quando você dormiu com ele ontem. Repetir isso só fortalece minha decisão. Mas, ela gaguejou. Tudo bem, vou pedir o divórcio e me mudar até o fim da semana. Fiel à minha palavra, tirei meus pertences de casa até o fim da semana. Tirei alguns dias de folga do trabalho para resolver isso. Enquanto eu estava carregando minha picape uma noite, Scott e Andy Harris se aproximaram de mim e se desculparam por convidar Charles para sua festa. Eu os parei educadamente, lembrando-os de que eles não poderiam ter previsto as ações de Tracy. Ainda assim, nos sentimos um pouco responsáveis, disse o Andy, evitando contato visual. Meu advogado preparou os papéis do divórcio e Tracy foi intimada em um mês. Parece que ela presumiu que eu iria procrastinar. Como meu advogado me informou que o oficial de justiça mencionou, ela reagiu fortemente quando ele lhe entregou os papéis. Isso pode explicar por que ela apareceu no meu novo apartamento apenas 2 dias depois e entrou à força quando atendi a campainha. Como você pôde iniciar isso se você realmente me ama como você diz? Ela exclamou enquanto entrava no meu apartamento. Inicialmente chocada, eu rapidamente recuperei a compostura enquanto a raiva surgia dentro de mim. Você está sinceramente alheio? Eu retruquei com raiva. Você está envolvida com outro homem. O que você esperava que fosse minha resposta? Eu posso te amar, mas não vou aceitar de bom grado ser feito de corno. E se isso não der certo, o que eu devo fazer então? Só me dê um tempo. Se as coisas derem errado, eu voltarei para você e serei a esposa perfeita. Podemos envelhecer juntos. Você está vivendo uma fantasia, eu rebati bruscamente. Não estou lhe dando permissão para perseguir seu parceiro ideal enquanto você decide se ele lhe convém. Além disso, se ele é realmente seu parceiro ideal, por que não daria certo? 1. Charles está atualmente passando por um divórcio com sua esposa e eles estão lidando com algumas questões financeiras. Isso significa que ele pode ser o senhor certo para você, mas você pode não ser a senhora certa dele? Eu perguntei. Ela continuou a gaguejar antes que eu finalmente exigisse que ela deixasse meu apartamento ou eu a removeria à força. Tracy e seu advogado tentaram atrasar o processo o máximo possível. Enquanto isso, o Sr. Wonderful se mudou para minha antiga casa e assumiu minha posição. 4 meses depois, quando saí do Chez Michels com um colega após um jantar de negócios, avistei uma dupla familiar indo em direção à porta, Charles e uma Tracy visivelmente grávida. Ela parecia estar grávida de aproximadamente 3 meses. Parei surpreso, bloqueando a entrada deles. Oh meu Deus, sussurrei, meu companheiro parando ao meu lado, claramente perplexo enquanto nós 4 ficávamos cara a cara. Serge, gostaria que você conhecesse minha esposa, pelo menos por mais alguns meses, e seu amante, Charles Delaney. Serge se viu na posição estranha de precisar manter a polidez em um cenário altamente desconfortável. Achei que ele lidou com isso admiravelmente. Ele gaguejou. Ela está grávida. É seu? Definitivamente é dele, respondi alegremente. Você é um babaca, Greg. Você sabia disso? Tracy comentou secamente enquanto ela e Charles passavam por nós e entravam no restaurante. Mais tarde, Andy Harris me informou que Tracy estava de fato grávida de 3 meses. Evidentemente, Tracy havia decidido parar de usar métodos contraceptivos porque ela tinha Charles em alta conta e queria ter um filho dele. Boa sorte com isso, comentei com Andy. O divórcio foi finalizado vários meses depois, e 2 meses depois disso, Tracy deu à luz um filho. Naturalmente, eles o chamaram de Charles Jr., talvez como um testamento da grandeza percebida de Charles. Nossa filha Morgan não ficou feliz com a decisão de Tracy de ter outro filho, especialmente dadas as circunstâncias da nossa separação e o fato de que eu não era o pai. Fiquei orgulhoso de Morgan por me apoiar nessa situação.
Embora eu soubesse que Tracy tinha o bebê, eu não tinha falado com ela ou a visto desde o nosso encontro no restaurante meses antes. Era inevitável que nossos caminhos se cruzassem novamente, já que nós duas morávamos na mesma cidade, mas fiquei surpresa na primeira vez que a vi depois do parto. O ganho de peso não combinava com ela, e parecia que a experiência tinha cobrado um preço do seu corpo de 49 anos. Quase não reconheci a figura meio-avó empurrando um carrinho de bebê com uma criança pequena dentro no shopping local. Vamos, Greg, não precisa ser tão rude, uma voz familiar gritou enquanto eu passava apressado por eles em uma tarde de sábado. Parei meus passos abruptamente, incapaz de resistir ao impulso, e dei uma segunda olhada lenta, quase cinematográfica, para a mulher e o bebê diante de mim. Ah, não, eram Tracy e seu filho. Olá, quanto tempo, consegui dizer, tentando me recompor. Olá para você também, ela respondeu. O bebê, previsivelmente, era adorável. Ele herdou o cabelo e a cor dos olhos de Tracy, mas tinha a pele um pouco mais escura do pai. Uau, ele é absolutamente lindo, comentei sinceramente. Tracy corou levemente e me agradeceu pelo elogio. Já faz um tempo desde que nos cruzamos, e bem, vi você com um carrinho de bebê. Pedi desculpas por não reconhecê-la imediatamente, embora ela visivelmente tenha se encolhido com meu pedido de desculpas, ela graciosamente ignorou sem comentários. Embora eu a tenha achado incrivelmente atraente depois do nascimento de Morgan muitos anos atrás, ela estava agora mais de 2 décadas mais velha, e como esse bebê não era meu, suponho que meus hormônios estavam firmemente sob controle. Nós conversamos amigavelmente por mais alguns minutos, principalmente sobre suas lutas com a privação de sono, e eu senti uma pitada de tristeza genuína, um sentimento que ela nunca demonstrou depois do nascimento de Morgan. Por fim, dei minhas desculpas e saí para retomar minhas compras dos itens que eu tinha originalmente planejado comprar. O próximo encontro com Tracy ocorreu na reunião de verão dos Harrys, cerca de meio ano depois. Scott e Wendy sempre sentiram remorso por Tracy ter conhecido Charles na festa deles, mas eu os tranquilizei na época, e realmente quis dizer isso, que eu não os responsabilizava pela escolha lamentável de Tracy. No entanto, Wendy persistiu em tentar me apresentar a seus conhecidos solteiros e divorciados, e devo admitir, algumas dessas apresentações foram bem promissoras. Apesar de pularem as 2 últimas festas de verão, eles continuaram a me fazer convites, e dessa vez eu decidi ir, mesmo que eles tenham me avisado que Tracy e Charles também estariam presentes. Eu assegurei a eles que se surgisse algum problema, eu não seria o instigador, e pretendia manter essa promessa. Eu estava na festa há algumas horas quando avistei Tracy e Charles entrando no quintal. Como o bebê deles não estava com eles, presumi que eles tinham deixado a criança com uma babá. Tracy havia perdido um pouco do peso da gravidez e não parecia tão matronal quanto da última vez que a vi, mas havia uma tristeza inconfundível em seus olhos azuis antes vivos. Mesmo quando ela sorria, havia um vazio em seu olhar que eu não conseguia afastar. Abordei o elefante na sala logo no começo, aproximando-me de Tracy e Charles, oferecendo-lhe um breve abraço e apertando sua mão. Senti uma leve surpresa de ambos, e pude ver o Andy prendendo a respiração enquanto eu me aproximava. Nós conversamos um pouco por cerca de 1 minuto antes de me desculpar e retornar para meus amigos perto da churrasqueira. Quando o jogo de vôlei de areia começou, eu me juntei a um dos times. Durante o segundo jogo, enquanto eu estava na areia, notei Tracy sentado em uma cadeira assistindo e torcendo. O senhor maravilhoso não estava à vista. Depois de jogar 2 jogos com uma derrota no segundo, tivemos que deixar a quadra e esperar nossa próxima vez. Enquanto pegava uma cerveja, olhei para Tracy sentada sozinha. Velhos hábitos são difíceis de morrer, pensei comigo mesma, pegando minha bebida e indo para dentro de casa. Ao verificar o terceiro cômodo, a sala, minhas suspeitas foram confirmadas. Charles tinha o braço em volta da cintura de Marilyn Jansen enquanto conversava com um pequeno grupo enquanto Marilyn o olhava com desejo. Marilyn, uma antiga vizinha da rua abaixo, era inconfundivelmente casada. Eu deveria ter guardado isso para mim, pensei comigo mesma. Se é isso que eu suspeito, então ele planeja ter intimidade com essa mulher hoje à noite traindo Tracy. Se eu não disser nada, será minha culpa. Se eu falar, isso causará caos, e eu ainda estarei errado.
Um amigo de verdade a teria informado, mas eu não era um amigo de verdade. Eu era o ex-marido dela. Por que deveria ser meu dever? E então o destino interveio. O marido de Marilyn, Troy, que por acaso estava no meu time de vôlei de areia, aparentemente me seguiu para dentro para discutir estratégias quando notou a mesma cena que eu. Charles abraçando a esposa de Troy, e ela olha para Charles como se ele fosse irresistível. Você é uma pessoa desprezível. Tire as mãos da minha esposa, seu idiota, ele gritou para Charles enquanto corria em direção a eles. Inicialmente, me movi para intervir na altercação iminente, mas então a razão prevaleceu, e permiti que meu companheiro de vôlei me ultrapassasse. Antes que Charles pudesse se soltar da esposa, Troy agarrou o braço de Charles, torcendo-o com força. Houve um estalo distinto, seguido pelo grito agonizante de Charles. A comoção atraiu mais curiosos para a sala. Felizmente, uma das amigas de Wendy, uma enfermeira do pronto-socorro, avaliou rapidamente o ferimento de Charles e chamou uma ambulância. Eles chegaram com 2 policiais acompanhantes cerca de 10 minutos depois. Os policiais tomaram depoimentos de todos os presentes, caso Charles decidisse prestar queixa contra Troy Jansen. O oficial sênior, SYK Jin Ryu, parecia ter mais ou menos a minha idade, enquanto a oficial júnior, oficial Kathleen MacDonald, parecia ter cerca de 40 anos, com características inconfundivelmente irlandesas. Fiz questão de dar meu depoimento ao oficial MacDonald. Em meio ao caos, Tracy estava em lágrimas, segurando o braço ileso de Charles enquanto tentava consolá-lo enquanto os paramédicos o atendiam. Era evidente que ela não tinha conhecimento dos eventos que levaram à altercação. Assim que Charles foi estabilizado, os paramédicos o transportaram para o hospital, deixando Tracy para trás. Ela olhou para mim em busca de orientação, e eu assenti, direcionando-a para o oficial MacDonald antes de sinalizar 5 com meus dedos. MacDonald notou Tracy esperando por mim, então ela começou a me interrogar. Contei minha versão dos eventos, mencionando que Charles havia tirado minha esposa de mim em uma festa 3 anos atrás. A reação dela a essa revelação foi de surpresa. Ainda assim, você está planejando acompanhá-la ao hospital? Ela questionou. Você é simplesmente extremamente gentil ou completamente tola? Eu não tinha previsto essa pergunta. Olhando para ela, percebi que ela estava tentando reprimir um sorriso. Completamente tola, respondi. Essa resposta a pegou desprevenida, e ela soltou uma risadinha leve. Achei o som agradável. Depois de mais algumas perguntas, terminei de dar minha declaração. MacDonald me autorizou a escoltar Tracy até o hospital, mas antes de eu partir, ela me alertou que Tracy poderia não acreditar no meu relato. Não estou contando com isso, respondi. Quando comecei a me virar, ela passou para a próxima pessoa para uma declaração, mas um impulso repentino me atingiu, fazendo com que as palavras saíssem. Talvez seja sensato me dar seu cartão, só para o caso de eu lembrar de mais alguma coisa, oficial. Ela abriu um sorriso, seus olhos brilhando. Pegando um cartão do bolso do uniforme, ela o virou e rabiscou o que parecia ser seu número de telefone pessoal. Obrigado, oficial, eu ri, antes de adotar uma expressão séria e me virar para Tracy. Vamos. A caminho do hospital, Tracy perguntou sobre Charles. Contei a verdade, esperando a descrença dela. Você não consegue seguir em frente, Greg? Ela choramingou. Já faz 3 anos. Não se trata de seguir em frente, Tracy, respondi. Charles não deveria ter posto as mãos em Marilyn Jansen, e Troy tinha justificativas em suas ações. Talvez se eu tivesse demonstrado tanta ousadia, você e eu ainda estaríamos juntos. As palavras escaparam inesperadamente, trazendo lágrimas aos olhos de Tracy enquanto ela se virava na picape. Deixei Tracy no pronto-socorro e não a acompanhei para dentro. Depois do nosso divórcio, ela e Charles tiveram que dividir uma pequena casa com os lucros que dividimos com a venda da nossa casa. Com ela ocupada pela noite, peguei o cartão que a policial Kathleen MacDonald tinha me dado mais cedo do bolso da minha camisa. Uma mulher bem charmosa, pensei comigo mesmo. Decidi jogar com calma, então esperei 3 dias antes de entrar em contato com a policial Kathleen MacDonald. Ela atendeu no segundo toque.
Você poderia ter esperado mais? Eu poderia estar noiva e casada agora, ela me provocou pelo telefone. Talvez você esteja certa, mas apressar as coisas não fará de você a próxima e última senhora. Alan Gregerson, eu retruquei. Agora quem está sendo atrevida, ela retrucou. Como você sabe que eu vou dizer sim quando você me convidar para sair? E não, eu não estou interessado em ir a nenhum pub irlandês para um encontro. A menção dela de um pub irlandês me pegou desprevenida porque, sinceramente, era exatamente para lá que eu tinha planejado levá-la. Parecia apropriado levar uma garota irlandesa a um pub irlandês. Ela percebeu minha hesitação e adivinhou corretamente minha intenção. O que há com vocês? Nenhum de vocês pode ser mais criativo? Só porque eu tenho cabelo vermelho flamejante, vocês todos presumem que é um pub irlandês. Hesitei brevemente antes de recorrer ao meu plano B. Tínhamos um excelente restaurante grego na cidade que eu adorava, e a culinária grega era diferente da culinária irlandesa. Depois de pensar um pouco, ela respondeu positivamente. Obrigada por ser espontânea, ela disse. Quando passo pelo pub irlandês, a maioria dos caras prefere comida asiática, mas eu não sou fã de comida que lembra um paraíso para baratas. Eu caí na gargalhada com o comentário dela, sentindo uma conexão que poderia durar a vida inteira. Conversamos por mais 1 hora, cobrindo uma série de tópicos. Descobri que ela tinha, na verdade, 45 anos, divorciada há uma década devido à infidelidade do ex. Ela tinha um filho que frequentava a Michigan State University no 2º ano, estudando pré-direito. O jantar de sábado à noite foi excepcional, acompanhado de uma companhia maravilhosa. Eu a peguei em sua residência no lado sul da cidade e fiquei impressionado com o quão deslumbrante ela estava em seu vestidinho preto e saltos de 4 polegadas. Ela tinha curvas em todos os lugares certos, um rosto adorável e cabelos ruivos vibrantes. Ela personificava o termo bonito. Tivemos uma dessas conversas sinuosas que pareciam tocar em tudo e ainda assim em nada. A voz dela era tão cativante. Eu poderia ter escutado a noite toda. Ela não parecia estar com pressa para se estabelecer com o marido, assim como eu não estava ansioso para me apressar para encontrar uma esposa. Essa atitude a deixava relaxada e intrigantemente imprevisível, especialmente com sua natureza naturalmente curiosa, quase como a de um detetive. Ela fez algumas perguntas investigativas, mostrando que não estava apenas ouvindo, mas também se envolvendo profundamente com o que eu estava dizendo. Depois do jantar, eu a levei para casa. Não sugeri voltar para minha casa e, quando chegamos na dela, ela também não me convidou. Nós trocamos boa noite na porta dela, mas então ela me surpreendeu ao se inclinar rapidamente e me dar um beijo suave na bochecha. Devo ter ficado 3 tons de vermelho. Dei-lhe boa noite e praticamente flutuei de volta para o meu carro. Não consigo nem me lembrar da viagem para casa, parecia que eu tinha 16 anos de novo. Os lábios dela eram tão gentis na minha bochecha e tenho quase certeza de que ela estava usando perfume White Shoulders. Ela me ligou na manhã de domingo, me convidando para comer bagels e salmão defumado na casa dela. Como eu poderia recusar tal convite? Poucos dias depois, Wendy e Scott estenderam um convite para jantar, em parte para oferecer desculpas pelos eventos recentes e em parte para ouvir meu lado da história. Acontece que Charles estava ameaçando com ação legal contra eles e Troy Jansen. Esse cara não acha que é o melhor partido? Scott exclamou em um ponto. Ele é muito bonito, querido e inegavelmente charmoso, Wendy comentou antes de ganhar um olhar penetrante de Scott. De acordo com os Arrises, Troy passou o fim de semana atrás das grades antes de ser libertado sob fiança na segunda-feira de manhã. Ao retornar para casa, Marilyn e seus filhos não estavam em lugar nenhum. Eles buscaram refúgio com a mãe dela em uma cidade vizinha. Scott sugeriu que o casamento de 12 anos deles provavelmente estava no fim. Diga a Troy para entrar em contato comigo e garantir a ele que eu simpatizo com a situação dele. Estou aqui se ele precisar de um confidente. E eu o apoiarei quando esse assunto for para o tribunal, ofereci. Passaremos a mensagem e tenho certeza de que ele apreciará seu apoio, respondeu Scott. A propósito, decidimos que esta será a última das nossas reuniões de verão. O estresse é demais para suportar.
Enquanto Scott falava, Wendy parecia preocupada com seu prato de ervilhas. Era evidente que as coisas não eram as mesmas em Island desde a festa. Poucos meses depois, quando Wendy, de 47 anos, começou a mostrar uma barriga de grávida perceptível em público, minhas suspeitas foram confirmadas. Não precisei especular sobre a identidade do pai porque o próprio Scott me ligou para revelar a notícia. Você acredita nessa confusão? Ele praticamente gritou no telefone. Aquele idiota engravidou minha esposa. Ela está tendo um caso com ele desde a festa do ano passado. Scott me informou que ele permaneceu alheio até que Wendy começou a sentir enjoos matinais dia sim, dia não. Isso refletia o padrão que ela tinha durante suas gestações com seus 2 filhos anos atrás. Ao perceber isso, Scott a confrontou, e ela confessou ter tido um caso com Charles por mais de 1 ano. No entanto, ela insistiu principalmente em usar proteção. Eles saíram correndo durante uma escapada de fim de semana para um hotel, onde decidiram abrir mão disso algumas vezes. Após essa revelação, Scott, brincando, pediu uma indicação para meu advogado, brincando sobre um desconto para amigos e familiares. De acordo com Scott, Charles e Wendy tinham se mudado para um apartamento perto do campus, deixando Tracy e seu filho para se virarem sozinhos. Não é problema meu, retruquei. Mal sabia eu que as complexidades da psique feminina eram grandes. Enquanto almoçava em um McDonald's próximo, ela se aproximou da minha mesa com o filho a tiracolo, as mãos entrelaçadas. Colocando a bandeja do almoço na mesa em frente a mim, a criança ansiosamente sentou-se ao meu lado. Oi, Tracy. Oi, CJ. Eu os cumprimentei. A criança, agora com cerca de 3 anos, estendeu uma mão limpa para um aperto de mão. Impressionado com sua tentativa de maturidade, aceitei sua mão e a apertei firmemente. Olá, senhor, ele disse com seriedade. Olá, Greg, Tracy entrou na conversa. Ele está crescendo tão rápido, comentei com Tracy olhando para o filho. Você pode ter um futuro de 1,80 metros nas mãos. Pela expressão dela, era evidente que Tracy reconheceu minha tentativa de ser cortês. No entanto, havia um desconforto subjacente aparente em seu rosto, sugerindo que se ela não abordasse isso logo, ela poderia chegar a um ponto de ruptura. Vamos, é só perguntar, eu gentilmente a incentivei observando seu filho desembrulhar um cheeseburger. Você realmente me amava tanto quanto dizia, ela começou suavemente. Por que se você amava, por que não lutou por mim como Troy fez por Marilyn? Por que você não me pediu para voltar como alguém que realmente me amava faria? Por que você não visitou minha casa para ver como eu e meu filho estávamos, talvez até nos convidar? Eu não tinha previsto isso. Ela estava insinuando que era minha culpa? Respirei fundo, tentando manter a compostura e evitar uma explosão de raiva. Uau, exalei. Então, é tudo culpa minha? Sério? Você é a vítima inocente aqui? Enquanto eu falava, minha voz gradualmente aumentou de volume. Não era minha intenção. Eu precisava, transmitir meu ponto. Uau! Exclamei, levantando minha mão. Lembra quando eu tirei a mão de Charles da sua cintura e você insistiu que não havia nada acontecendo, me pedindo para não causar problemas? Eu confiei em você completamente e não insisti mais. Perdoe-me por colocar tanta fé em você. Se eu soubesse então o que sei agora, não teria confiado em você. Eu teria reagido diferente, como o Troy fez. Mas você, a pessoa em quem eu mais confiava, mentiu para mim, então eu não lutei por você. Então, quando você voltou para casa no dia seguinte ao meio-dia, o que eu poderia dizer? O dano já estava feito, repetidamente, pelo que parecia. Então, o que restava para discutir? Você se entregou a outro homem e quebrou nossos votos. Não havia mais nada pelo que lutar. Você deixou isso bem claro. Essa foi uma decisão sua e eu não tive nada a dizer sobre isso. Então, o que restava para lutar? Você não era mais minha. Você pertencia a ele. Mas você nunca tentou mudar minha mente, ela reclamou, ou me convencer a ficar. Nada. Se você realmente me amasse, eu perguntei, quantas vezes você dormiu com Charles naquela primeira noite e manhã?
Tenho certeza de que foi mais de uma vez, eu comentei. A primeira vez pode ter sido um erro, mas talvez eu pudesse ter te perdoado. Escolher fazer de novo foi uma decisão consciente. Qualquer coisa além disso foi você quebrando meu coração e o despedaçando em pedaços. E você teve a audácia de dizer que teve um tempo fantástico, um tempo extraordinário, se bem me lembro. E que você e ele compartilhavam essa conexão quase sobrenatural. Você não se arrependeu de nada. Você sabe que luxúria e vagabunda compartilham as mesmas 4 letras. Então o que eu deveria pensar? Como diz o ditado, se você ama algo, deixe ir. Se voltar, era seu. Se não, nunca foi. E então, só para piorar a situação, você tem um filho dele aos 48. Eu não consegui persuadi-la a ter um segundo filho em 25 anos, mas você não só acolhe prontamente o senhor maravilhoso, como também o deixa engravidá-la. Então, isso é tudo sobre seu ego masculino ferido? Ela retrucou, talvez um pouco bruscamente demais para o meu gosto. Minha atenção se voltou para essa observação, mas com a criança presente na mesa, resisti a morder a isca. Não, o que você escolheu fazer quando estava com ele foi sua decisão. Parece que você o amava o suficiente para querer ter um filho dele, mesmo que nunca tenha desejado outro comigo. Acredite, recebi a mensagem. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Ela parecia hesitante. Eu senti a direção que essa conversa estava tomando, mas alguém tinha que tocar no assunto. Então, qual é seu plano agora? Eu finalmente perguntei. Você e Charles nunca se casaram, mas ele é reconhecido como o pai da criança, correto? No mínimo, você deveria processá-lo por pensão alimentícia. Vou deixar o Andy lidar com ele, Tracy respondeu. Mas você está certa. Eu deveria pedir pensão alimentícia para aquele babaca traidor. Esse é um conselho sensato. Você já pensou no que poderia ter acontecido entre nós? Ela acrescentou. Como as coisas poderiam ter acontecido? Para ser honesto, não, respondi suavemente. Você quebrou meu coração tão completamente que eu nunca quis pensar no que poderia ter sido. Eu guardo algumas memórias maravilhosas da nossa vida passada que guardarei para sempre. Mas isso é passado e nunca retornará. Retomamos nossa refeição. Observei o menino brincando com suas batatas fritas, desencadeando memórias de nossa filha Morgan fazendo a mesma coisa. Ele é uma ótima criança. Estou aliviada que algo positivo tenha surgido daquele relacionamento. Apesar de começar com uma conexão notável, no final das contas, nunca nos unimos tão profundamente quanto você e eu. Embora nossa intimidade física tenha começado apaixonadamente, ela não evoluiu junto com nossa conexão emocional. O amor nunca suplantou a luxúria quando ela diminuiu. Foi então que ela pareceu perceber. Aquele momento de clareza. Ela balançou a cabeça tristemente, lágrimas brotando em seus olhos. Ela trocou o calor e a segurança do amor pela excitação passageira da luxúria. E como um verdadeiro relâmpago, teve seu brilho passageiro antes de desaparecer. Meu amado parceiro e eu recentemente comemoramos nosso 10º aniversário de casamento com uma viagem a um destino inesperado, a Espanha. Inicialmente, sugeri uma viagem à terra natal dela, como de costume, mas sua reação brincalhona, deixando uma marca brincalhona em meu braço, nos levou a optar por um destino com climas mais quentes e sabores mais picantes. O calor e a excitação do nosso relacionamento refletem apropriadamente nossa escolha de destino. Como continuamos a trabalhar por mais alguns anos antes de nos aposentarmos da empresa de segurança de computadores, nos estabelecemos juntos. Refletimos sobre o sucesso que alcançamos desde que fiz a transição da engenharia e ela deixou sua carreira na aplicação da lei para se juntar a mim no empreendedorismo. Apesar de passarmos quase todo o nosso tempo juntos, tanto pessoal quanto profissionalmente, nosso vínculo permanece fresco e revigorante. Pode parecer clichê, mas meu amor por ela parece se aprofundar a cada dia que passa. Com 2 filhos, agora temos 5 netos. Apesar da distância geográfica que nos separa de uma família em Denver, Co, e da outra em Houston, TX, nós prezamos as oportunidades regulares de passar tempo com nossos amados netos.
De vez em quando, encontro Tracy pela cidade, mas é incomum que nos envolvamos em mais do que uma breve troca. Ela está ocupada com as responsabilidades de ser mãe de CJ, que agora tem cerca de 13 anos. De acordo com minha filha, que conversa esporadicamente com a mãe, Tracy não se casou novamente e raramente sai com alguém. Parece que seu ex, o Senhor Maravilhoso, teve que ser coagido a pagar pensão alimentícia regularmente após alguma resistência. Parece-me uma existência um tanto sombria, sem muitos luxos, mas, no fim das contas, todos nós navegamos em nossos próprios caminhos e devemos aceitar as consequências de nossas decisões. Certamente não sinto necessidade de me desculpar por seguir em frente em minha própria vida.